cultura do pessegueiro. O pessegueiro, Prunus persica, é uma árvore frutífera de clima temperado e originário da China, com registros de 20 séculos antes de Cristo. Estudos indicam que provavelmente teria levado da China para a Pérsia e de lá se espalhado por toda a Europa. No Brasil, segundo os relatos históricos, o pessegueiro foi introduzido em 1532 por Martim Afonso de Souza, por meio de mudas trazidas da Ilha da Madeira e plantadas em São Vicente, no estado de São Paulo. Porém, somente a partir de 1950 passou a ter importância econômica, sendo hoje amplamente cultivado, principalmente nas regiões sul e sudeste. Os pêssegos são bastante apreciados no mundo inteiro pelo seu sabor, aparência e valor econômico, sendo que os frutos são consumidos frescos ou processados na forma de compotas e doces. Dessa forma, sua exploração se mantém em franca expansão, alcançando regiões que originalmente não poderiam se tornar polos produtores, como as regiões de latitudes baixas. Bom, vamos falar agora um pouco dos fatores edafoclimáticos para a cultura do pêssego. O pessegueiro é basicamente uma cultura de clima temperado. Os mais importantes centros de produção comercial situam-se por essa razão entre as latitudes 25 e 45 norte e 25 a 45 sul. A temperatura é o principal regulador do metabolismo da planta e, portanto, seu processo de crescimento e desenvolvimento. Baixas temperaturas são necessárias para que a planta possa superar o período de repouso fisiológico das gemas vegetativas e florais. A quantidade de horas de frio necessária para o pessegueiro também é um fator muito importante. Essa quantidade de hora pode variar de 100 a 1.100 horas com temperaturas abaixo de 7,2 graus Celsius, dependendo da cultivar implantada. Os pessegueiros crescem bem em uma extensão bastante limitada de lugares, já que exigem temperaturas bem frias, que em geral não ocorrem em áreas tropicais e baixas altitudes. Em países de latitudes tropicais e equatoriais, tais como Equador, Colômbia, Etiópia, Índia e Nepal, só crescem em locais de maiores altitudes, onde são oferecidas condições de maior frio em alguma época do ano. Depois da temperatura, a água é o segundo fator limitante para o crescimento do pessegueiro durante a estação de crescimento. A necessidade de água e a sensibilidade da seca variam entre as espécies. Estima-se que a necessidade da planta situe-se entre 70% e 100% da ETP, evapotranspiração potencial, variável com o período. As variedades mais comuns de pêssego começam a frutificar no terceiro ano após o plantio e têm uma longevidade aproximada de 12 anos. Muitas variedades requerem aproximadamente 600 a 1.000 horas de temperaturas mais frias. Variedades com exigência de 250 horas, 10 dias de frio ou menos têm sido desenvolvidas, possibilitando a produção da espécie em climas mais quentes. Durante o inverno, reações químicas essenciais ocorrem antes da planta começar a crescer novamente. Terminada a estação mais fria, a planta inicia o período de quiescência, o segundo tipo de dormência. Durante a quiescência, os botões florescem e crescem, à medida que o calor suficiente se acumula, favorecendo o crescimento. A quiescência é a fase de dormência entre a satisfação das necessidades de friagem e o começo do crescimento dos pêssegos. Certas variedades são mais delicadas e outras podem tolerar temperaturas mais baixas. Ademais, calor intenso de verão é necessário para maturar a colheita, com temperaturas médias de mês mais quente entre 20 e 30 graus Celsius. Outra questão problemática em muitas áreas de cultivo da espécie é a geada de primavera. Os pessegueiros tendem a florescer no início da primavera. Os botões frequentemente podem ser danificados ou eliminados por geadas, se as temperaturas caem abaixo de 4 graus Celsius. Muitas flores podem ser perdidas. Entretanto, se as flores não estiverem totalmente abertas, podem tolerar até alguns graus a menos. A temperatura do ar apresenta diferentes efeitos sobre a cultura do pessegueiro, variáveis em função das diferentes fases do ciclo vegetativo e do repouso da planta. Temperaturas de inverno. As temperaturas de inverno são importantes para a fase do repouso do pessegueiro, conhecido como dormência. As temperaturas nessa fase são decisivas para completar a formação das gemas vegetativas e floríferas, bem como para o estímulo à planta a iniciar o ciclo de vegetativo. Nessa fase, utiliza-se como indicador térmico o número de horas de frio abaixo de 7,2 graus Celsius, ocorrido no período.
Temperaturas de primavera. Um segundo risco ao cultivo do pessegueiro está na possibilidade de ocorrência de geadas no final do inverno, bem como daquelas mais tardias já na primavera. Os riscos ocorrem a partir da planta ter iniciado o inchamento das gemas, na floração ou na primeira fase de desenvolvimento do fruto. Temperaturas de verão. Os melhores padrões de qualidade de pêssego, concentração de açúcar e coloração adequada são encontrados em áreas com temperaturas de verão, em particular no período da pré-colheita, relativamente altas, sem serem excessivas, combinadas com temperaturas amenas à noite. Insolação e radiação solar. A insolação e a radiação solar são fatores climáticos importantes no processo de desenvolvimento e maturação dos frutos. Ambos os fatores são maiores no período do verão, pelo fato dos dias serem mais longos e pela menor frequência de chuvas e menor número de dias encobertos. A insolação também está atrelada às coordenadas geográficas, pois, em latitudes maiores, os dias de verão são maiores e, consequentemente, maior o período de radiação solar e maior potencial de insolação. A coloração e o tamanho são fatores determinantes na qualidade dos frutos de caroço, sendo também influenciados pela radiação solar. São características que o consumidor leva em consideração no momento da escolha do produto. Diversas técnicas culturais são empregadas para melhorar essas características, tais como raleio manual ou químico, incisão anelar de ramos, poda verde e aplicações de fitorreguladores. Algumas dessas técnicas facilitam o desenvolvimento dos frutos e da penetração da radiação no dossel. Dentre os índices de qualidade da fruta influenciados por luz, destacam-se o tamanho da fruta, a firmeza, a concentração de sólidos solúveis, a acidez e a cor da epiderme. Outros fatores que afetam a coloração dos frutos são a temperatura e o nível da umidade durante o último período de desenvolvimento da fruta. Geralmente, o tamanho final e a produção de cor vermelha são afetados negativamente pela falta de umidade no solo. Com relação à pluviometria, a demanda hídrica do pessegueiro é variável em função das diferentes fases do ciclo vegetativo da planta. Durante o desenvolvimento das plantas, não somente a quantidade de chuvas, mas a intensidade e o número de dias ou de horas em que ela ocorre são determinantes. Ainda deve-se ter em conta eventuais perdas por escorrimento superficial ou percolação. Durante a primavera, as chuvas são importantes para o desenvolvimento da planta, porém pode favorecer o desenvolvimento de algumas doenças fúngicas da parte aérea. O volume total de chuvas no estado do Paraná é satisfatório, mas grande parte do estado apresenta chuvas intermitentes, com grande irregularidade da distribuição ao longo do ano, e principalmente entre os anos. Nos anos em que chove menos, em particular na metade do sul do estado, os produtores podem ser descapitalizados pela baixa produção e pela obtenção de um produto menor valor, com baixa qualidade, peso e diâmetro de frutos. Embora existam outros fatores climáticos e pedológicos que interferem no rendimento dos frutos, a seca sempre foi o maior causador de frustração de safras, no Brasil e no mundo. Em anos com deficiência hídrica, na primavera, a produtividade é baixa e há uma grande proporção de frutos pequenos. Assim, para a obtenção de frutos de qualidade, com um bom tamanho e rendimento, é necessário o uso de irrigação complementar. O ciclo reprodutivo compreende as etapas de condução e a formação de flores e frutos do pessegueiro. Essas fases são divididas em indução floral, fase em que ocorre a mudança do meristema em órgãos reprodutivos. É condicionada por fatores ambientais e nutricionais e coincide com a parada de crescimento dos brotos. Essa fase não afeta todas as gemas, garantindo assim a perenidade da espécie. Diferenciação floral, fase em que ocorrem mudanças morfológicas, transformando as gemas em primórdios de flor. Ocorre a formação do receptáculo da flor, que irá diferenciar de sépalas e pétalas, estames e pistilos. Nessa fase, as células reprodutivas já estão aptas à meiose, pois as gemas florais já estão formadas. Da iniciação floral até a completa diferenciação floral, o período é cerca de 60 dias. Maturação dos gametas, fase que compreende o macro e o microporogênese. Inicia-se a brotação das gemas floríferas, levando à maturação das células reprodutivas e culminando na abertura das flores. Frutificação. Após a polinização, ocorre a fecundação e a fertilização da oosfera, iniciando assim a frutificação. O desenvolvimento do fruto pode ser dividido em 3 fases. Fase 1. Vai do florescimento até o endurecimento do caroço, onde ocorre intensa divisão celular e o desenvolvimento dos frutos é rápido, duração de aproximadamente 50 dias. Fase 2. Ocorre grande acúmulo de matéria seca, sendo que o crescimento dos frutos é lento, duração de aproximadamente 20 dias. Fase 3.
É necessário grande quantidade de carboidratos e umidade suficiente para que ocorra o aumento do volume dos frutos. Essa fase termina com a maturação dos frutos, que possui duração variável de acordo com a variedade.